Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, saudáveis acima de tudo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o resumo. Nós começamos a falar sobre resumo em nossa última live, nossa última aula remota, e vimos já o que é o resumo, as principais características do resumo. Essa videoaula hoje é para reforçar um pouco isso. Não é um grande complemento para a gente ir devagar nesse gênero textual que é bastante novo, como apresentação de características, né? Porque, bem ou mal, de forma mais complexa ou mais simples, vocês já fazem resumo há um tempo, não em redação, mas quando estudam para uma prova, por exemplo, né? Ou quando fazem algum tipo de atividade para algum professor, ou quando respondem alguma questão discursiva em alguma atividade ou avaliação, né? Então, a gente vai fazer meio que um apanhado de informações a respeito do resumo. O que é a definição exata, quais as principais características, o que não pode ter no resumo, o que precisa estar no resumo. A gente vai fazer esse apanhado geral. Vamos fazer um resumo sobre o resumo, certo? Pois bem, começando a definição. O que é o resumo? A apresentação dos principais aspectos, acompanhando aí no texto, de um texto original, os principais aspectos de um texto original, ou seja, ele parte de um texto que já existe, seja esse outro texto oral ou escrito, pode ter características diferentes, mas o resumo não parte do nada, ele parte de um texto que já existe, de um texto original. Assim, tem o objetivo de simplificar os pontos mais importantes do documento para que o leitor entenda o essencial do texto de origem de forma sucinta, resumida, certo? Logo, será possível compreender o conteúdo da fonte sem demandar muito tempo. Eu tiro as informações principais, pego um texto original e tiro dali o essencial. E com esse essencial eu construo o meu resumo. O resumo não é baseado apenas em documentos escritos, meio de falar, e vai para além de livros e artigos também para filmes, peças de teatro, entre outros. Tanto é que encontramos com frequência resumos de livros, resumos de filmes, resumos de séries. Às vezes, quando entramos em uma plataforma, qualquer que seja ela, temos ali o resumo do filme, o resumo da história, com as informações principais. Em algumas situações, em algumas ocasiões, a palavra sinopse é utilizada como sinônimo de resumo. Então, encontramos, faça um resumo, faça uma sinopse, encontramos as duas maneiras, certo? Como vem a ser a estrutura de um resumo? Bom, então vamos pelas partes. Resumir um texto, então, é tirar as informações principais desse texto, manter, reescrever esse texto, mantendo só aquilo que é essencial para o entendimento desse texto. O que deve ter, então, em um resumo? De maneira geral. Por que de maneira geral? Assim como qualquer gênero textual, ele vai se adaptar às circunstâncias, ao contexto em que ele está sendo produzido. E os contextos variam de uma maneira bem abrangente. Portanto, essa apresentação aqui é de uma maneira geral. Um título, né, caso o original tenha título também. O nome do autor, esse texto foi produzido por quem? É um outro texto. Ou você está resumindo o seu próprio texto? Quem é o autor desse texto? E o texto propriamente dito, apresentando as ideias principais do conteúdo de origem. O texto deve ser organizado de acordo com uma construção lógica e cronológica. Diferentemente da resenha, importante isso, nós temos resumo e resenha. A resenha é o texto, é o resumo como opinião. Tá? Aquele exemplo que eu dei de filmes e de séries, boa parte das vezes
a gente encontra ali também o resumo. Mas, em diversos momentos, a gente encontra a resenha, ou seja, quem produziu o texto faz uma análise daquela obra. Eu conto a história, eu conto o principal da história de um filme, por exemplo, mas eu dou minha opinião, se eu achei o filme interessante ou não. Eu tenho aí, então, uma resenha. A grosso modo, a resenha é o resumo com opinião. A grosso modo, de uma maneira bem ampla, certo? Então, diferentemente da resenha, o resumo não pode conter a opinião do escritor, sendo que apenas a opinião do autor do texto original pode ser refletida ali, certo? No mundo acadêmico, podemos citar dois tipos de resumo, o simples e o expandido. O primeiro é um texto curto, contendo entre 300 e 500 páginas. Eu falei um pouquinho sobre ele para vocês em nossa última aula, que eu falei, por exemplo, mundo acadêmico, né, a universidade, dos trabalhos acadêmicos, quando você vai mandar um trabalho para ser analisado, para ser publicado, você envia um resumo, normalmente o resumo simples, que é esse entre 300 e 500 palavras. Mas pode acontecer também de você precisar enviar o resumo expandido. Ele pode ter entre 4 e 5 páginas. Isso, lógico, quando tem um texto bem mais extenso, né? Como fazer? Como fazer, então, um resumo? O que eu preciso primeiro? Eu não posso só sair recolhendo frases, né, aleatórias dentro do texto. Eu não posso ler um capítulo de uma apostila, por exemplo, e chegar em cada parágrafo e tirar uma frase. Porque quando eu tiver o todo, quando eu estiver com o texto formado, isso pode não fazer sentido. Então, o resumo é um trabalho de leitura e um trabalho de compreensão do texto. Eu preciso compreender o texto original para fazer um resumo que seja eficiente. Então, o resumo se tornou uma forma de estudo eficiente nesse sentido, porque para ser realizado é preciso que o texto seja entendido. Então, isso se torna uma maneira de estudar. Então, você entende aí porque tantos professores pedem resumos aos alunos, porque isso é a garantia, quando o resumo é bem feito, quando o resumo é feito com dedicação, é a garantia de que o aluno vai ler e que vai compreender. Afinal de contas, ele só pode colocar no resumo aquilo que ele compreendeu de verdade, né? Então, primeiro passo, como fazer o resumo? Faça uma primeira leitura atenciosa do texto a fim de saber o assunto geral dele. Uma leitura direta, sem marcações, uma leitura para compreender a ideia geral deste texto. Depois, leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chave para serem a base do resumo. Cada parágrafo, eu sublinho palavras-chave para serem a base, certo? Logo após, faço o resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chave já destacadas anteriormente. Um ponto interessante: repita estas palavras-chave no seu resumo. Cada palavra-chave que você destacar, monte o seu texto de forma a repetir em seu resumo cada uma delas. Garantir que você está tratando, sim, do tema que está sendo discutido, ok? Releia o seu texto à medida que for escrevendo para verificar se as ideias estão claras e sequenciais, ou seja, coerentes e coesas. Ao final, faça um resumo geral desse primeiro resumo dos parágrafos. Simplifique, vai enxugando o seu texto e verifique se não está faltando nenhuma informação ou se não está sobrando alguma informação. Por fim, analise se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião do autor, porque não cabe no resumo comentários pessoais. Então, olha quantos pontos importantes a gente tem. Eu preciso manter a ideia do autor, preciso manter,
mantenho a opinião do autor a respeito daquelas ideias, mas não exponho minhas ideias sobre aquele texto. Eu, autor do resumo, apenas transmito o que está sendo discutido por uma outra pessoa, mas eu não exponho ali o meu pensamento sobre aquele assunto. Eu não estou produzindo uma resenha, eu estou produzindo um resumo, e resumo não contém a opinião do autor, certo? Vamos agora para a apostila, porque na última aula nós fizemos uma análise do texto, eu pedi alguns exercícios para vocês e nós paramos no momento de começar o desafio da sumarização, ou seja, o desafio, a dificuldade de sumarizar um texto. Então, eu vou encerrar essa análise, esse resumo nosso de hoje com essa parte, certo? E dar uma adiantada também, para que na próxima aula a gente já parta para outros exemplos. Bom, uma das estratégias mentais essenciais para a produção de resumos é a sumarização do texto base. Esse processo sempre ocorre durante a leitura, mesmo quando não fazemos um resumo. Sumarizar é sintetizar, reduzir ao essencial, ou seja, eu faço isso mentalmente até. Eu faço resumos quando eu estudo para minha matéria e vou formulando na minha cabeça as informações principais daquele texto. O resumo não precisa necessariamente ir para o papel para ele ter uma função. Estou lá, estudo qualquer que seja a matéria, estudo história, geografia, química, física, filosofia, sociologia, matemática, não importa a matéria que eu esteja estudando, à medida que eu vou lendo com atenção, à medida que eu vou lendo, eu vou sumarizando aquelas informações na minha cabeça, criando mapas, estratégias mentais para manter ali as informações principais e poder acessá-las no momento de uma avaliação, por exemplo. A sumarização, ao sumarizar, utilizamos algumas estratégias. Então vamos ver. Primeira estratégia, apagamento de exemplos. O exemplo, ele vem no texto para que eu compreenda melhor uma situação. Então, à medida que eu leio o texto original, é fundamental que eu preste atenção nos exemplos, porque eles vão me dar a consistência da informação. Porém, à medida que eu já entendi o processo, o exemplo me ajudou a entender esse processo, eu já posso deixar o exemplo de lado, eu já posso apagar. Então, não há necessidade de colocar o exemplo no resumo. Então, primeiro ponto, apagamento de exemplos. Segundo ponto, apagamento de explicações, justificativas, sinônimos ou expressões de realce. Tudo que é, de certo modo, supérfluo no texto. Tudo aquilo que vem a mais. Tudo aquilo que pode ser retirado sem prejuízo de sentido do texto. Eu vou apagando. Eu vou enxugando meu texto e tirando essas informações. Terceiro, apagamento de argumentos e citações. Assim como exemplos, os argumentos e as citações, elas vêm para solidificar a nossa informação, para a gente entender melhor, para a gente ver, estou entendendo? É assim? Vamos ver um exemplo aqui para poder comprovar isso. Vamos ouvir um argumento, vamos ler uma citação para reforçar isso. Reforcei, entendi, compreendi, posso apagar, fico só com a informação que precisa ser entendida. Então, apago também argumentos e citações de outros autores. 4. Apagamento de conteúdo que se pode facilmente inferir, deduzir, com base no nosso conhecimento do mundo. Tudo aquilo que pode ser entendido facilmente, eu apago qualquer informação que está ali extra. E 5. Conservação de todas as informações
não resumíveis, por serem a essência do texto. Então, vejam bem, é tirar o excesso do texto e ficar simplesmente com o fato e a informação sobre o fato. E enxugar. E para fazer isso, eu reforço, eu preciso ter entendido o meu texto. Entendido, para saber o que tirar e o que não tirar. E aí, vocês lembram que a gente chegou a comentar na última aula sobre o texto Sono da Adolescência, né? Que está algumas páginas atrás. E aqui a gente retoma um pouquinho. Se você não lembra do texto, pause o vídeo, pegue sua apostila e refaça a leitura do texto. Ele já foi pedido, ele já foi comentado em nossa última live. Então, repito, se você tem dificuldade e não lembra do texto ou não chegou a ler, pause essa videoaula, pegue sua apostila e faça a leitura. O título do texto é Sono na Adolescência. Entenda as mudanças no ritmo do sono dessa fase. Para sumarizar as informações a seguir, quando for possível. Depois, indique no quadro ao lado o procedimento que você utilizou. Letra A. O sono é uma atividade fundamental para a saúde. O que espera que o aluno faça aqui? Gabarito para vocês aqui agora. Gabaritinho. Confiram aí o que fizeram. Espera-se que os alunos concluam que não é possível resumir, sumarizar essa afirmação. Talvez a palavra atividade possa ser apagada por ser facilmente inferida no contexto, sem grande prejuízo à compreensão do texto. Tá. O que ele quer que você observe aqui? Que uma frase como essa, o sono é uma atividade fundamental para a saúde, é uma frase que não pode ser resumida, porque ela tem informações já básicas. De quem eu estou falando, o sono, e o que eu estou falando sobre ele, que ele é uma atividade fundamental para a saúde. E são informações importantes. E sugere que, se você precisar tirar algo, o que pode ser retirado ali é a palavra atividade, certo? Porque ela pode ficar subentendida. Eu posso falar essa frase da seguinte maneira: o sono é fundamental para a saúde. Eu mantenho a ideia, e retirei uma palavra. Tá? Então, o máximo que poderia ser retirado aí seria a palavra atividade. Na letra B, as mudanças sociais também interferem na quantidade de sono dos adolescentes. Ou seja, por conta do início de uma vida social, os jovens dormem menos. Olha só, ele repetiu uma informação, porque ele fala mudanças sociais e depois ele fala início de uma vida social. Não tem necessidade de tanta informação sobre o mesmo assunto. Então, espera que os alunos concluam que deve apagar a explicação introduzida por, ou seja, por conta do início de uma vida social, os jovens dormem menos. Não há necessidade. Complementa? É uma informação que complementa? Sim, mas ela é fundamental para o entendimento do texto? Não, não. E, em um resumo, eu preciso manter aquilo que é fundamental para o entendimento do texto. Então, eu poderia ficar só com a primeira parte da informação. As mudanças sociais também interferem na quantidade de sono dos adolescentes. Ponto. Letra C. A glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos, tais como smartphones, laptops, tablets, TVs e computadores. Sem necessidade de exemplos. Sem necessidade, vimos lá em cima. Apagar os exemplos. Então, espera-se que os alunos observem que podem sumarizar excluindo os exemplos. A minha informação fica: a glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos. Ponto. Eu tirei os exemplos. Letra D. A privação do sono provoca irritabilidade. Quem dorme pouco se sente irritado. Repetiu, né? Repetiu a informação.
A privação do sono provoca irritabilidade. Espera-se que os alunos observem que podem apagar o conteúdo que facilmente pode ser inferido. Inferido é deduzido, que é quase redundante. Quem dorme pouco se sente irritado. Ficou, inclusive, repetitivo, né? Se a gente não resume, fica repetitivo. Questão 2, então, quadro de procedimento utilizado na sumarização. Letra A, conservação de todas as informações porque elas não são resumíveis. Informações. Conservação das informações. B, apagamento de explicações ou sinônimos. C, apagamento de exemplos. D, apagamento de conteúdo que se pode facilmente inferir com base no nosso conhecimento do mundo. A ordem, então, o gabarito da questão 2, página 7, D, C, B, A. Para finalizar, eu quero dar uma sugestão para vocês de quando estiverem fazendo o resumo. Quando eu passei aqui para vocês a informação na letra A, o sono é uma atividade fundamental para a saúde, eu disse de quem estamos falando, o sono, e o que estamos falando. É uma atividade fundamental para a saúde. Refaçam isso com algumas frases e percebam o seguinte: eu resumo tranquilamente quando eu penso em sujeito e predicado. Afinal de contas, o que é o sujeito e o predicado? Sujeito é de quem eu estou falando. Predicado é aquilo que eu estou falando do sujeito. Então, uma boa maneira de organizarmos um resumo direto, objetivo, sucinto, mas que contenha as informações principais, é montar o meu resumo assim. Quem é o sujeito? De quem eu estou falando? Este elemento. O que eu estou falando dele? Estou falando isso. Junto sujeito e predicado e tenho ali as informações principais do meu resumo. Certo? Por hora é só. Continuamos discutindo isso em nossa próxima aula remota e nossa próxima live. Até mais. Obrigada.